A partir de agora, nós vamos falar de educação. Educação faz parte dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, por isso, nosso trabalho agora focado na ODS 4. E, para refletir sobre este momento que vive e que está vivenciando a educação, o Centro de Referência em Educação Integral lançou hoje a campanha #Reviravolta da Escola. Quem vai nos explicar sobre esse assunto é a diretora da Fundação Santa Maria, a Fundação SM, Pilar Lacerda. Seja muito bem-vinda, Pilar. Olá, Vinícius, como vai? Tudo bem, e você? Também, isolada, recolhida. Temos que nos cuidar, temos que manter protegidos. Você fala de São Paulo? Não, eu moro em São Paulo, mas eu estou na pandemia aqui em Minas Gerais, que é minha terra, né? Ah, você tem qual cidade de Minas Gerais? Pertinho de Belo Horizonte, na Nova Lima. Ah, Nova Lima. Bom, Pilar, explica um pouco, o que é essa reviravolta? O que a escola está querendo revolucionar nesse momento? O Centro de Referência em Educação Integral é uma plataforma de acesso livre, gratuito, que tem mais de 15 fundações, institutos que participam, e nós discutimos muito educação integral, não do ponto de vista do tempo integral, mas de uma escola que tenha tempos e espaços flexíveis, que garanta aprendizagem significativa. E nós achamos que, primeiro, nós temos que pensar sem dogmas, sem barreiras, nós temos que nos concentrar e pensar na volta às aulas. São milhões de crianças e jovens no Brasil que estão, desde março, sem irem às escolas. E nós temos de lembrar que grande parte das categorias profissionais, né, já voltaram para o trabalho e a escola continua fechada. O que é, mais ou menos, também um sinal, né, do descaso que existe em relação à educação no Brasil. Então, nós ficamos pensando e vimos que essa é uma grande oportunidade para discutir a volta às aulas, mas também para dar uma reviravolta na escola. A gente vai voltar do mesmo jeito? Será que não aprendemos nada? Então, nós estamos levantando essa campanha para que a gente discuta. Vamos voltar, mas vamos voltar do mesmo jeito? O que é ensino híbrido? Como é que é possível utilizar o território das escolas para garantir aprendizagens significativas? Então é isso, nós queremos abrir o debate, não da forma negativa que tem sido feita, quando as pessoas falam, foi um ano perdido para a aprendizagem. Claro que não. Crianças e jovens aprenderam muito, mas aprenderam o quê? Fizeram o quê? Então a gente não pode desprezar este ano como um ano escolar. Nós temos que identificar o que as crianças e jovens e os professores aprenderam, porque milhares de professores aprenderam a lidar com novas tecnologias, aprenderam a manter o vínculo com as crianças. Então, nós queremos aproveitar essa oportunidade para repensar a escola e não voltar para a escola do mesmo jeito. A gente quer recriar a escola. E, Pilar, quando a gente pensa nesse retorno das aulas presenciais, se a gente olhar para o momento que estamos vivendo hoje, vou dizer o cenário de Goiás. Algumas escolas particulares retomaram e destas que retomaram, 5 já tiveram que fechar por causa de surtos de Covid. Ao mesmo tempo, a família está louca para empurrar as crianças de volta para o ensino presencial. Os professores estão exauridos
E é essa percepção que eu tenho, porque gasta-se muita energia para tentar manter o ensino, manter as aulas, manter o conteúdo. E eu sinto que os professores estão exaustos e, ao mesmo tempo, as crianças estão exaustas, porque elas não estão tendo mais, elas estão sentindo falta do contato físico. O que vai ser preponderante para definir assim, vamos voltar? É essa realidade emocional de professores e alunos e família, ou o fator econômico ainda vai determinar? Não, eu não consigo pensar na volta às aulas a partir do fator econômico. O que nós queremos é garantir uma volta com segurança, uma articulação muito forte com a saúde, uma orientação da saúde e que o poder público garanta essa qualidade, essa infraestrutura necessária para que as escolas voltem. Não podemos voltar, e por isso a gente está falando de reviravolta, não podemos voltar de qualquer maneira. Não podemos voltar sem reconhecer o que as crianças passaram, sem identificar como elas estão. É preciso ter um protocolo de volta, e esse protocolo significa identificar se existem professores ou crianças e jovens com Covid. Dependendo do número, tem que suspender sim as aulas, então até que chegue a vacina e a vacina seja universalizada, a gente vai trabalhar com esse clima de abre e fecha. Mas Vinícius, eu não concordo que as famílias querem empurrar as crianças para a escola. As famílias estão percebendo que esse ensino domiciliar, esse ensino à distância, não resolve. Os problemas que estão acontecendo na infância e na adolescência são muito sérios, né? Desde obesidade, depressão, ansiedade, agressividade. Por isso, mais de 300 pediatras da cidade de São Paulo lançaram um manifesto essa semana sobre voltar às escolas de maneira segura. Então, um exemplo, a gente não vai mais ter 30 alunos dentro da mesma sala de aula. Primeiro porque as escolas no Brasil, na grande maioria, elas foram construídas de uma maneira inspirada em cadeias, inspirada em hospício, em conventos. Elas são fechadas para o mundo exterior e elas se voltam para o pátio, para dentro. A escola está toda cerceada. E aí, as janelas, por exemplo, as escolas têm, uma grande maioria, eu não gosto de generalizar, mas elas têm janelas altas, basculantes, elas não têm ventilação natural. E aí, o que a gente tem que pensar é como flexibilizar tempos e espaços para, por exemplo, junto com a comunidade, sentar com representação das famílias, da comunidade, mapear espaços possíveis no entorno da escola, para que estes 30 alunos, eles podem voltar para a escola, mas 10 ficarão em sala de aula, mantendo o distanciamento, fazendo uma atividade mais teórica. 10 podem estar na praça que fica ao lado da escola, né, fazendo atividades de leitura. E outros 10 podem estar na cantina da escola, fazendo atividade, por exemplo, de culinária com ciências. Mas para isso, o que nós queremos provocar, é preciso sair daquela ideia muito gradeada, muito estática, muito fechada de currículo, de sala de aula, porque se a gente pensa em voltar da mesma maneira que era antes, as escolas não têm estrutura, não têm condições. E cabe ao poder público, obrigatoriamente, seguir orientações da saúde e, por exemplo, todos os banheiros têm que ter sabonete líquido.
tem que ter álcool gel espalhado pela escola, tem que ter toalha de papel, tem que ter ventilação natural. Então, isto tudo provoca, né, e traz condições para que a gente repense aquela escola monótona, cheia de tédio, que principalmente os pré-adolescentes e os adolescentes já vão para a escola um pouco aborrecidos, porque a aprendizagem ali não é significativa, não é transformadora. Então, a nossa pergunta é: que tal aproveitar essa crise e criar uma nova escola, né? Recriar nas formas de trabalhar, as formas de ensinar, as formas de avaliar, né? Essa é a preocupação do reviravolta na escola. E você foi comentando, vou usar uma comparação. Esses dias eu passei num restaurante de fast food e aí eu comecei a observar. Funções que eram feitas por nós clientes, hoje eram feitas por profissionais, que a empresa tinha que assumir essa responsabilidade. E no momento que você foi contando esse novo modelo da escola, né, com grupos menores, um trabalho de maior voltado para socialização, mas que são uma sala de 30 que agora vai ser uma sala de 10, ou seja, eu vou precisar de mais professores. Que tipos de investimentos tem que estar no nosso radar e que os pais estejam cientes e os professores estejam cientes para essa reviravolta na escola? Bom, a educação, ela custa caro, uma educação de qualidade custa caro em qualquer lugar do mundo. Então, o que a gente tem que lembrar é que tem que ter mais investimento. Eu estou falando das escolas públicas, que o governo, né, o Estado, tem como obrigação constitucional garantir essa estrutura. E no caso das escolas particulares, elas terão que repensar essa forma de ser um professor por disciplina, um professor por turma, porque você pode ter 3 professores trabalhando com 3 turmas. Quando a gente fala de ensino híbrido, o que a gente está falando? Não é de usar novas tecnologias. Quando a gente fala de ensino híbrido, nós estamos falando de ter uma parte das aulas presenciais e outra parte das atividades feitas em casa. Então, em alguns países, as crianças vão 10 na primeira semana, as outras 20 estão em casa com as tarefas que elas receberam. Tem que ser necessariamente por internet, tem que ser necessariamente usando celular, etc. Não, era o ideal. No caso do Brasil, que a desigualdade é grande, que a injustiça é grande, que o acesso a tecnologia ainda é uma questão de classe, de poder econômico, o governo, o poder público tem que garantir. Eu tenho dito, as pessoas acham que é brincadeira, não é não. Eu tenho dito que o acesso à internet tem que estar na cesta básica, porque já que o acesso à internet é condição importante para a aprendizagem, se a aprendizagem é direito garantido na Constituição, né, de todos os cidadãos e cidadãs brasileiras, então o governo vai ter que providenciar o acesso à banda larga, o acesso à internet para quem não pode pagar. Uma boa perspectiva, realmente. Hoje não tem como falar em ensino, não tem como falar em mudanças sem falar no acesso à conexão, à conectividade, né? Pilar, queria, para encerrar, que nós temos muitos pais, muitos familiares, né? Nós temos um olhar muito grande para a educação, acreditando nesse ensino híbrido que está emergindo a partir de 2021. Que dica que você dá para os pais, para os alunos, para que eles possam, quem sabe, serem mais abertos a essa novidade, a esse modelo, e não voltem à aula pensando que vai ser a escola com que eles iam antes da pandemia?
Ah, boa pergunta, Vinícius. Primeiro, a gente tem que manter o vínculo com as escolas. Pais e mães têm que manter esse vínculo e as crianças e os pré-adolescentes e adolescentes, eu falo pré-adolescente porque é aquela idade de 10, 11, 12 anos que já não são crianças, mas ainda não são adolescentes. Eles têm que saber que a escola se importa com eles. Tem que saber que a escola se importa com eles e com a aprendizagem deles. Mas a gente tem também que deixar lá para trás a escola do passado que nós frequentamos. Essa escola do passado é do passado, pessoal. Né? Ninguém, quando vai a um dentista, Vinícius, eu costumo fazer essa comparação, quando você vai levar seu filho ao dentista, você não procura o mesmo dentista com as mesmas técnicas e aparelhos que você foi há 30 anos. Você procura um profissional atualizado. Por que a gente matricula nossos filhos em escolas que são idênticas às escolas de 30, 40, 50, 60 anos atrás? Então, é preciso que pais e mães reflitam sobre a aprendizagem necessária, que a aprendizagem se dá ao longo da vida, que o ambiente em casa de leitura, de menos tela, menos televisão, menos celular na mesa de jantar, estas posturas vão fazendo com que a família mostre na prática que ela se importa com a educação dos seus filhos. Não adianta nada eu dizer para o meu filho que a educação é importante, que ele tem que ler, se eu não pego um livro. Se eu não leio para ele, se eu não leio com ele e se ele não me vê lendo. Então, essas coisas são importantes porque as casas se tornaram espaços importantes, pais e mães estão aflitos, ansiosos, com toda a razão, porque a gente não estudou e não se preparou para a educação escolar, e a educação escolar acontece na escola com profissionais da educação. Você pedir a uma economista, administradora, dona de casa, dentista, que agora ela vire também professora, é você até desconsiderar a importância da educação e dos profissionais da educação. Então, vamos tornar nossas casas também ambientes de aprendizagem. Uma boa dica, com certeza é um bom olhar para iniciar a compreensão desse novo momento que a educação vai viver no Brasil e no mundo. Pilar, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade e por compartilhar os seus conhecimentos. Obrigada a você. Só uma dica final, o site é educacãointegral.org.br. Lá tem todo o material da campanha Reviravolta nas Escolas. Combinado, então. Fica a dica para todos os nossos ouvintes, telespectadores. Clique no link, né, e você busca mais informações sobre esse momento. Nós conversamos com a Pilar Lacerda, ela que é diretora da Fundação SM, a Fundação Santa Maria, a gente falando sobre educação aqui no nosso Sagres em Tom Maior.